Abra mente e conecta-te. Conexão. No país do partido único, a democracia disfarça. A liberdade de expressão, justiça, direito. Neste momento, podemos dizer, é justamente aquilo que o mundo está a assistir, né? Estamos numa onda de manifestações que estão a desembocar em violência, e isto está a acontecer em quase todo o país, inclusive em lugares em que ninguém poderia pensar que isso pudesse acontecer, que é nas zonas rurais. Acho que o pico foi no dia 7, e Maputo foi, até um certo ponto, o epicentro de toda a manifestação no país. Certo que nas outras províncias de Moçambique não houve muitas incidências assim, mas em Maputo houve um confronto sério entre polícia e os manifestantes, com disparos de gás lacrimogéneo e envolvimento dos militares, coisa que é inédita no contexto do processo de democratização de Moçambique. Neste momento, perante essa grande espera dos resultados, da proclamação dos resultados do Conselho Constitucional, há uma série de individualidades que têm tentado pensar numa possibilidade de se criar um movimento em que pudesse se sentar e discutir-se sobre que Moçambique queremos perante esse cenário que está-se a vivenciar neste momento. A outra nota que acho importante é que, neste momento, a figura que lidera essas manifestações não se encontra em Moçambique, tem liderado a manifestação fora, a partir de fora de Moçambique, mas mesmo assim tem havido uma aderência muito forte por parte de jovens moçambicanos. E há uma coisa que nós outros temos vindo a tentar associar também a essas manifestações, que tem a ver com o facto de que não é apenas pela reivindicação dos resultados eleitorais, mas há uma forte frustração por parte de jovens, justamente por falta de oportunidades. As desigualdades sociais em Moçambique são sérias, os jovens não têm oportunidade de emprego, os cartazes que eles empunhavam nas manifestações do dia 7 indicavam, por exemplo, que estavam a morrer de fome, estavam com fome e que careciam de emprego. Então, são frustrações que têm uma relação, na minha ótica, com aquilo que levou uma série de moçambicanos, no dia 5 de fevereiro de 2008 e 1 e 2 de setembro de 2008, a irem para a rua. Justamente a questão de desigualdades sociais. Agora, eu penso que o Venâncio foi apenas um catalisador para que os jovens exteriorizassem todas essas frustrações que vêm acumulando nesses últimos 10 anos. Por quê? Se tivermos que comparar com os 10 anos da governação Guebuza, quando aconteceram as manifestações, o presidente Guebuza teve uma ousadia de criar políticas públicas que atraíram os jovens para... ou seja, que de alguma forma acabaram contribuindo para que os moçambicanos se sentissem um pouco aliviados de toda a tensão social que se vivia na altura. Ao criar um programa chamado 7 milhões, que foi um programa que foi implantado em todos os distritos do país, inclusive nas zonas urbanas, em que as pessoas podiam concorrer para um financiamento para iniciarem negócio. Houve uma coisa que se chamou feira escolares, em que estudantes universitários, no fim do curso, eram levados para os distritos, a partir dos quais poderiam encontrar oportunidades para a vida logo depois de formação.
instituiu uma coisa que ele chamou de Distrito Um Polo de Desenvolvimento, em que muita gente passou a se sentir atraído em ir trabalhando em distrito, justamente por causa dos 7 milhões, e também a criação de condições para quem quisesse ir ao distrito. Inclusive, criou-se uma coisa que se chamou de subsídio de isolamento, que fez com que muitos jovens pudessem sair e irem trabalhar para os distritos. Houve uma série, uma outra série de programas muito bons. Eu só quero criar um paralelismo com o que está a acontecer agora. Agora, nesses últimos 10 anos, não houve nenhuma política clara para os jovens. E isso levou a uma frustração generalizada, que incluiu, inclusive, os funcionários públicos. Médicos entraram em greve, magistrados entraram em greve, professores estão em greve, e o governo foi capaz de dar resposta a todas essas inquietações dos funcionários públicos. A grande questão que se poderia colocar é, imagine então aqueles jovens que vivem de vender quinquilharia nos mercados. Qual é o nível de frustração desses jovens? Outra coisa, só para terminar, assistiu-se a um êxodo rural, das zonas rurais para as cidades. Todas essas condições que haviam sido colocadas para que atraíam os jovens para estarem no distrito acabaram retirados, e isso acabou não contribuindo também para que os jovens se mantivessem nos distritos e vieram para a cidade, que vem se associar neste momento a jovens que já se encontravam na cidade, frustrados, e se criou esse caos que está a se assistir agora em Moçambique. Cuco, permita-me 2 perguntas rapidinhas. A primeira é a seguinte: alguns setores moçambicanos valorizam muito o facto do Venâncio Mondlane estar a dirigir as operações a partir de fora do país. Não é incrível que ele fosse morto pela Frelimo se ele estivesse dentro de Moçambique? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, perante essa pressão toda do campo, dos meios urbanos, da juventude, toda essa frustração toda, o Cuco acredita que a Frelimo possa resistir a essa pressão toda? Exato. É interessante que a questão que me coloca pode estar associado também a outros elementos que eu penso que devo mencionar. Por exemplo, a restrição que nós temos de internet, graças. Eu acho que se não tivesse criado condições necessárias, provavelmente não estivesse a participar deste programa, porque há uma restrição séria de internet em Moçambique, e neste momento estou a usar a internet da Starlink, que é uma internet muito cara para se montar numa casa. E o Venâncio Mondlane tem vindo a usar as redes sociais para propagar o seu discurso. Eu acho que neste momento seria importante a gente também se perguntar sobre o alcance do discurso dele neste momento, para quem aprecia o que ele Não, o que eu pergunto é que o Cuco tem alguma dúvida que o Mondlane seria morto se tivesse em Moçambique? Eu penso que seria muito difícil, Graça, seria muito difícil nós pensarmos que ele pudesse ser morto, porque eu acho que existe no seio dos próprios dirigentes moçambicanos ou da Frelimo, que se o Venâncio for morto, isso pode nos levar a um caos maior do que se assiste neste momento. Eu tenho uma série de dúvidas que isso pudesse acontecer. Há outros que levantam outras hipóteses, no sentido de que é possível que isso venha a acontecer, particularmente se tivermos que pensar, o Moçambique é um espaço de disputa entre diferentes atores,
em que a eliminação de Venâncio poderia criar uma maior insatisfação popular, mesmo que não tenha sido a própria Frelimo. Frustração e poderia criar maior caos, e isso levaria também ao fim da Frelimo. Então, são duas narrativas que eu penso que devem ser consideradas na análise, porque mesmo em relação aos dois jovens de Podemos, diretamente ligados ao Venâncio, foram mortos, existe também uma série de narrativas que em algum momento distanciam a Frelimo de ter uma relação com a ação fatídica dos jovens. Mas são pontos de interrogações que nós temos que nos colocar. Tudo é possível. Não, eu penso que é possível que tudo o que se está a dizer venha a acontecer. Mas a pergunta é, a quem que beneficiaria a morte do Venâncio se a Frelimo fizer isso? A quem que isso beneficiaria? E a quem beneficia a morte dos dois apoiantes do Elvin Dias e o outro. Bom, eu diria assim, é um pouco complicado, é uma pergunta bastante complicada. Mas espera lá, Arsénio, agora diga-me, a pergunta vai resistir? a quem prejudicaria mais a morte do Venâncio? Se a pergunta for colocada assim, talvez seja mais fácil entender a coisa, né? De onde é que sairia o maior prejuízo? Eu penso que o maior prejudicado desta ação toda é a própria Frelimo, porque isto causou o caos social que estamos a assistir, porque há neste momento uma contestação sobre a morte das duas figuras do Podemos. Será que a Frelimo desejaria a morte daquele jovem para para colocar o país no estágio em que estamos hoje? São essas perguntas que a gente pode fazer. Mau cálculo. Será que a Frelimo previu esse tipo de reação? Talvez não. Eu estou de acordo com Graça, assim como com a doutora Luzia, no sentido de que há uma coisa assim acontecido muitas das vezes em Moçambique. Isso me ocorreu, inclusive, quando fui a Maputo uma vez, em que 3 jovens me interpelaram sentado num lugar e eu senti a ameaça que tinha uma relação com as coisas que a gente vem falando na mídia. No seio do Partido Frelimo, pessoas que pensam que estão a prestar um certo favor aos dirigentes do próprio partido, quando ameaçam ou eliminam determinadas figuras que são contrárias às posições do partido. Pode não ser que tenha havido uma voz do comando de cima para baixo, mas algumas pessoas que pensam que estão a prestar um serviço para o partido, eliminando determinadas figuras contrárias à posição do Partido Frelimo. Essa é uma outra narrativa que tem sido construída. Um segundo, que eu vou fazer uma pergunta ao Helder e a mesma para a Luzia. Luzia, aqui o Cuco enumerou alguns fatores que são comuns a Angola, nomeadamente a frustração dos jovens, o desemprego, a greve dos médicos, dos magistrados. Portanto, são situações comuns a Angola. Porém, apesar dessa similitude, há em Angola pessoas ligadas ao MPLA que dizem que a situação que se vive em Moçambique é irrepetível em Angola. Vocês acreditam nisso? Eu sou a primeira, né? Sim, não acredito por... Pode falar mais alto? Não acredito por 2 razões. Não acredita no quê? Que
que não se pode, aquilo que o texto diz, moçambicanizar Angola. Em Moçambique, os intelectuais, durante muito tempo, diziam que era preciso, e o Cuco conhece essa expressão, evitar a angolanização de Moçambique. Ou seja, Angola é um mau exemplo para Moçambique. Neste caso, hoje, com esta revolução, eu já lhe chamei revolução a partir da morte da Zagaia, e tem um texto que fala sobre isso. Neste caso, dá-se o contrário. Há uma juventude angolana, e vê-se pelas redes sociais, e mesmo cá fora, a própria juventude angolana, que está muito atenta e ansiosa e a apoiar essa revolução moçambicana, e que está desejosa que isto aconteça em Angola. Em Angola estão criadas todas as condições objetivas e subjetivas, como diria Marx, para que isso aconteça, e que aconteça com maior violência. E quando eu digo isso é por quê? Porque o regime angolano é muito mais violento do que o regime moçambicano. 2, em Angola, grande parte dos intelectuais aliou-se ou deixou-se corromper pelo regime. Em Moçambique, tu tens os intelectuais, aliás, é só ouvir, por exemplo, as posições, quer da Ordem dos Advogados, da Associação de Escritores Moçambicanos. Nós não conseguimos imaginar, nós que estamos aqui nesse painel, nós angolanos, a União dos Escritores Angolanos a fazer um comunicado em que se demarcando das posições do MPLA. Isso é impensável. A União do Escritor é uma espécie de CAP do MPLA, como são quase todas essas instituições ou associações que deviam pertencer à sociedade civil. O que eu quero dizer? Em Moçambique há uma sociedade civil forte, fortíssima, organizada, com peso interno e externo. Nós temos em Moçambique organizações que vão observar eleições desde os Estados Unidos ao Senegal, estão lá presentes e com relatórios e com ação, e o que nós não temos em Angola. Uma das nossas grandes falhas é exatamente a falta de uma sociedade civil pujante que Moçambique tem. E, para além disto, tem uma academia não alinhada. Aliás, o Cuco é prova disso, e o Cuco tem um livro sobre democracia em Moçambique que ele me ofereceu quando estive agora em Nampula, e que ele diz claramente que é uma democracia do faz de conta. O Cuco trabalha numa universidade pública, é professor de uma universidade pública em Nampula. Tu não terias um professor de uma universidade pública de Angola a escrever que a democracia de Angola é uma democracia de faz de conta. A primeira coisa que lhe aconteceria era perder o emprego, no mínimo, né? No mínimo, para não falar em outras coisas. Por isso é que no caso de Angola será muito mais violento, e vai acontecer, como disse o Boi há bocado, vai acontecer sim, essa mudança vai acontecer, porque não há nenhum regime opressivo que é eterno. Sim, vai acontecer. Por isso, e também pelo efeito contágio. Nós não podemos nos esquecer que o que está a acontecer em Moçambique segue-se aquilo que aconteceu no Quênia há pouco tempo, em junho. Aliás, curiosamente, no Quênia começou no dia 25 de junho, no dia da independência de Moçambique. É isso. Do que aconteceu no Senegal, sim, quando o Macky Sall estava aí a ensaiar ou tentar ensaiar um terceiro mandato. 30 mortos no Senegal. Moçambique já está mais ou menos com 30 mortos nesta altura. Com o que aconteceu no resto da África Ocidental, quando não foram revoluções populares, foram golpes de Estado. E isto está a descer. Aliás, no texto que eu escrevi sobre o Quênia, eu dizia isso, que o próximo será um país da África Austral, que eu mais ou menos a pensar nas eleições de Moçambique. Isto está a acontecer e vai acontecer em Angola. E vai acontecer, infelizmente, de forma muito pior do que aquilo que está a acontecer em Moçambique. Vai ser um autêntico banho de sangue em Angola. Temos que nos preparar
para o pior. Porque não há nenhum passo. Se o poder angolano fosse inteligente, olhava para Moçambique como um aviso, em vez de fazer aqueles vídeos de propaganda que nós vimos, agora, 2 dias na sequência do que está a acontecer em Moçambique, a dizer que jovem bem comportado é aquele que não participa em manifestações, que não destrói isso e aquilo. Não, devia refletir e dizer, nós vamos nos antecipar porque isto está a caminho da Angola. Não, eles fazem exatamente ao contrário. São mais repressivos, são mais opressivos. Por isso, em Angola será muito pior do que em Moçambique. Eu tenho muita pena do que está acontecendo em Moçambique, naturalmente, porque tenho todas as ligações e mais algumas com Moçambique, também é meu país, mas não foi falta de aviso. O que está a acontecer não foi falta de aviso, a começar internamente, os intelectuais, os investigadores, os estudiosos, a sociedade civil foi avisando que o país tinha atingido o seu limite de saturação. Ouvimos isso de todo lado. Mas o poder fechou-se e as consequências são essas. Agora, o que eu queria perguntar ao Cuco, e eu acho isso muito estranho... Deixa-me só fazer essa pergunta ao Cuco. Como é que o indivíduo que daqui a 2 meses vai ser o presidente de todos os moçambicanos, estou a falar de Chapo, perante a pior crise pós-eleitoral que Moçambique teve, com 30 mortos, e esse indivíduo não abre a boca para dizer absolutamente nada, está num silêncio preocupante, independentemente dos resultados. Eu já não estou a falar se ganhou certo ou não, eu tenho muitas dúvidas que tenho aquelas percentagens, tenho todas as dúvidas. Para ser mais concreta, não acredito que o Chaputém e a Frelimo tenham tido 70%. Mas mesmo que tivesse tido 90%, como é que um país que está a perder alguns dos seus jovens, que estão a ser mortos, e o indivíduo que daqui a 2 meses vai ser impulsado presidente de todos os moçambicanos, está em silêncio? Ô, Cuco, tu consegues me ajudar a perceber isso? Cuco, antes que responda, vamos só ouvir o Helder, porque o Graça Campos fez a mesma pergunta à Luzia e ao Helder. Vamos só ouvir o Helder, depois voltamos assim. Eu não tinha muito a dizer. Eu subscrevo literalmente ou integralmente aquilo que a Luzia disse. Nós temos tudo para que aconteça igual ou pior. Agora, talvez gostasse só de fazer um pequeno à parte sobre a forma como nós angolanos sistematicamente nos posicionamos. Não sei se por ignorância, se por falta de leitura, se por falta de abertura para o mundo, nós temos uma aversão em aprender com os exemplos dos outros. E achamos sempre que nós somos especiais de corridas, que aquilo que aconteceu lá não vai acontecer aqui, que aquilo que os episódios que passaram com os outros nós estamos absolutamente imunes, e obviamente que já nos enganamos algumas vezes. Eu, só olhando um bocado para trás, se o Zé Eduardo hoje pudesse ouvir alguma coisa da tumba e apreciar aquilo que está acontecendo, ele nunca imaginou que lhe pudesse acontecer a ele e aos filhos dele aquilo que aconteceu. E não foi por falta de aviso, mas ele achou que aquilo que aconteceu ao Mobutu, aquilo que aconteceu ao Fernando Marcos e aquilo que aconteceu ao Ben Ali é porque eles eram burros, ele é que era esperto. E deu no que deu. Portanto, obviamente que nós oramos para que ainda haja vozes sensatas aqui e que aprendamos alguma coisa com os outros, mas, mais uma vez, parafraseando a Luzia, nós não gostamos de aprender e temo que as consequências possam ser muito mais dramáticas do que aquilo que está acontecendo em Moçambique. Cuco, a Luzia fez essa questão. A outra que eu colocaria para responder, duas, confirma o texto do Oscar Monteiro. Oscar Monteiro é um dos militantes da Frelimo, do Comitê Central. Não sei se leu o texto
do Oscar Monteiro com o título Batemos no Fundo, camarada, batemos no fundo. É um apelo a Frelimo, em que este militante do Comitê Central da Frelimo faz um texto muito dramático, não sei se alguns terão lido. A Cesaltina, temos a Cesaltina, sim, mas já volto a Cesaltina para depois, vamos agora ouvir o Coco. Não sei, Coco, queria comentar também esse texto. Obrigado. Atribuído ao Oscar Monteiro. Sim, sim. Muito obrigado, doutora Cesaltina. É o seguinte, deixa-me só fazer um comentário rápido sobre o que a doutora Luzia estava aqui a dizer, dos avisos que haviam sido colocados aos governantes moçambicanos. Houve uma série, como disse, de intelectuais, mas também quero sinalizar aqui de políticos. Há um político bastante conhecido em Moçambique, que participou de forma direta no processo de negociação, que é o Raul Domingos, e hoje ele é embaixador indicado pelo governo da Frelimo no Vaticano. Ele era o número 2 da Renamo antes de se desentender com o Afonso Dhlakama. Ele disse o seguinte, há alguns anos atrás: Moçambique é um barril de pólvora. A qualquer momento isto pode desembocar numa situação de caos. Quer dizer, os avisos já haviam sido colocados. É preciso também sublinhar aqui que a maior parte dos moçambicanos se inspiraram em ativistas angolanos, como Gangsta e por aí em diante, e fizeram jus dos discursos de ativistas angolanos aqui em Moçambique. Eu não tenho dúvida que possa vir a acontecer a mesma coisa em Angola, com as pessoas se inspirando naquilo que está a acontecer no nosso país. Doutor, sobre o pronunciamento do Chapo, ou o silêncio do Chapo, nós vemos com muita preocupação. Como sabem, quando começou a manifestação, o próprio presidente da República levou muito tempo para dizer alguma coisa. E seria muito difícil, e para nós é um pouco escandaloso a falta de comunicação do Chapo, considerando-se que ele é o secretário-geral da Frelimo neste momento. O que significa que ele deveria se pronunciar, mas não está a acontecer isso. Mas é preciso também entendermos como é que ele chega ao poder. A forma como ele chega a ser candidato da Frelimo também tem uma influência direta na sua posição, porque ninguém esperava que Chapo viesse a ser candidato a presidente pela Frelimo, porque já havia candidatos com uma capacidade de ser e competência reconhecida em Moçambique que haviam mostrado pretensões de liderar a Frelimo nessas eleições. Eu penso que um dos grandes erros que a Frelimo cometeu nessas eleições foi justamente forçar uma figura desconhecida para ser candidata. De tal forma que não é ela, neste momento, que pensa sobre como a Frelimo deve funcionar. Há nos bastidores figuras que manipulam o candidato, justamente porque não tem, neste momento, conhecimento dos meandros de como o próprio secretariado da Frelimo Central funciona. E o presidente da República continua tendo uma influência sobre ele. E eu acho que ele não vai se pronunciar sem que haja uma voz do comando ou do presidente da República, já que o próprio presidente levou muito tempo para se pronunciar em relação a esta violência. É assim, quanto ao que colocou aqui sobre o Oscar Monteiro, mesmo que o texto não fosse do Oscar Monteiro, o conteúdo, eu penso que reflete aquilo que a maior parte das figuras históricas do Partido Frelimo tem dito. E hoje temos visto, por exemplo, a própria Graça Machel, que incansavelmente tem vindo a criticar de forma recorrente o partido Frelimo, do qual ela faz parte. Temos figuras como... Mas, Coco, é que
Com exceção da Graça Machel, que fez campanha pelo... Nós vemos senadores como o Chissano e o Guebuza que não dizem nada. Não, chamou de frustrado. O Chissano já falou. O Chissano falou. O Guebuza que ainda não falou. O Chissano falou. Falou fez e uma disse que intervenção longa, longuíssima. Esses jovens eram frustrados no essencial. Essa é a linguagem angolana. Né? Chissano disse agora, Chissano falou agora que os jovens que estão a se manifestar são frustrados, são arruaceiros e outras coisas, não é? Cinco. Bom, o Chissano apareceu, aliás, neste momento estão a aparecer muitas figuras importantes da Frelimo a se pronunciar em relação a essa manifestação. Mas isso só foi possível graças à pressão de programas como este que estamos aqui a fazer. Porque os comunicadores questionam a falta, o silêncio dessas grandes figuras do Partido Frelimo. Chissano apareceu um dia depois de alguns comentadores das televisões aqui em Moçambique terem criticado o silêncio dessas figuras. Então, eu penso que seria nesta onda que podemos analisar a aparição dessas figuras. Mas eu estava a dizer em relação ao Oscar Monteiro que, mesmo que o texto não fosse dele, isso reflete as inquietações que a maior parte dessas figuras importantes do Partido Frelimo tem vindo a apresentar. Então, conhecendo a figura de Oscar Monteiro, a sua radicalidade no que diz respeito à apreciação e questionamento às figuras do Partido Frelimo, é preciso que coloquemos duas coisas aqui importantes. É dele que saiu a luta para que o presidente Guebuza deixasse de ser presidente da Frelimo. É dele também a iniciativa de obrigar que a Comissão Política da Frelimo colocasse na agenda a discussão do candidato do Partido Frelimo. Então, não restam dúvidas que esse texto que circulou pode ter uma relação direta com a figura do Oscar Monteiro. Cesaltina, vamos. Cesaltina, por favor. O Graça colocou a questão à Luzia e ao Helder se o que está a acontecer em Moçambique era suscetível de ocorrer em Angola. Alguns, diremos, uma parte da opinião pública em Angola diz que o que está a acontecer em Moçambique não é possível ocorrer em Angola. Qual é a opinião, senhor? Tem o microfone desligado? Não tenho, não. Agora sim. Não, agora conseguimos ouvir. Sim. Ok. Eu estive aqui numa faixa cinzenta, mas mantive-me porque eu estou interessada nessa discussão. E eu acompanhei a intervenção da Luzia e eu concordo. Eu concordo que sim. Não só concordo que sim, que temos todas as condições para que isso aconteça, porque, na verdade, como já tinha sido referido antes, este tipo de situações não se perpetuam. Mais tarde ou mais cedo elas rebentam, porque a capacidade das pessoas atinge um limite. Por muito paciente e por muito medroso que um grupo social seja, chega a uma altura que não dá para aguentar. E o grande drama é esse mesmo. O grande drama é que as coisas vão acontecer de uma maneira que eu também prevejo, como a Luzia disse, de uma muito mais violenta e sem grandes possibilidades de se evitarem banhos de sangue. Por um lado, porque este regime se vem manifestando cada vez mais agressivo, e por outro lado também porque as condições de vida, o cotidiano das pessoas se vem tornando cada vez mais difíceis. E o que faz com que não haja nada a perder. Esta é uma situação terrível. Quando as pessoas não têm mais nada a perder, vale tudo. E isso para mim realmente preocupa muito, porque muitas vezes a seguir a isso vem uma situação pior do que aquela que se tentou combater. E todos nós que estudamos, não só as nossas áreas das ciências sociais e humanas, mas também
mas também a história. A história é muito importante estudar, principalmente para evitar repetir o que já aconteceu, mas aparentemente ninguém quer estudar. E o Helder há bocado referia que havia aquela percentagem toda para as ciências sociais. Tina, mas João Lourenço é historiador. Hã? João Lourenço é historiador, Tina, não te esqueças. Está bem. Quer dizer, pode ser o que quiser. A gente acaba por ter, a gente pode ter os títulos que quiser, mas o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa ação é que vai demonstrar o que somos. Eu não vou comentar mais nada sobre isso. Em relação ao que eu pretendia dizer, é que dentro das sociais, e eu acho as sociais muito importantes, porque são elas, no fundo, que estudam o ponto de partida e de chegada de qualquer ação de Estado. E o Estado só se concretiza se realmente promover bem-estar, bem público, interesse público numa perspectiva universal. Agora, não é nessas áreas que vão promover isso, só nas outras, administração e não sei o quê, que não estou a retirar-lhes a importância, mas eu estive dentro de uma faculdade de Ciências Sociais e eu sei muito bem como é que essas vagas são distribuídas. Agora, eu acredito, subscrevo e lamento bastante que a gente, mais tarde ou mais cedo, esteja a acompanhar uma situação como a de Moçambique. Como eu tentei dizer antes, desde o dia 9 de novembro, eu faço parte, sou membro fundador do Movimento Cívico Mudei, e dentro do Movimento Cívico Mudei houve uma série de ações desde o dia 9, não só de acompanhamento, como também de servir de canal de recepção e de distribuição de informação. No fundo, tentar ajudar, estar em rede com organizações em Moçambique. E desde o início que há essa constatação, e eu sinto e noto nos comentários dos jovens que eles estão em ponto de rebuçado, estão prontos, quer dizer, estão ansiosos de poder haver uma situação que crie, que despolete o início de um processo idêntico aqui, que vamos ver depois como é que vai ocorrer, mas eu tenho muitas reservas em relação à maneira como for ocorrer, independentemente de tudo, porque pelas razões que já foram aqui apontadas, não é? Então, sim, eu também acredito que essa frase é mais uma frase de efeito daquelas que são usadas dentro da cultura do medo para paralisar, então, também dentro da cultura da cooptação para tentar aliciar, mas que não pegam. Não acredito que peguem. Boio. Antes do Boio. Eu penso que. É rápido, Luzia. Eu julgo que. Boio, deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu depois quero ouvir do Cuco. Eu acho que nesta crise moçambicana há aqui uma inversão completa da coisa. Está-se a pegar o problema pela consequência, que são as manifestações, e não pela causa, que é o processo eleitoral. É isso. E é isso que eu vejo até os intelectuais moçambicanos que vão apresentando soluções, como conferências para isto, conferências para aquilo, ouvir e não sei o quê, não pegam na causa do problema. Saber o que é que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui é um processo eleitoral, é uma série de instituições completamente descredibilizadas que organizaram esse processo. E então, se não se aborda a questão pela causa e ficar nas consequências que são as manifestações, o problema não vai ser resolvido. Mas isso nós temos em Angola e em Moçambique. Os próprios ditos acordos de paz não foram acordos de democracia. Não foram. Foram acordos para fazer calar as armas. Aconteceu em Moçambique, aconteceu em Angola, e não acordos para construir uma sociedade democrática. Porque uma sociedade democrática é abrangente, não é excludente. A democracia não é construída por militares, por homens das armas. É construída pela sociedade. E esta é a principal falha dos nossos regimes. Por isso é que tem comissões eleitorais com 5 da Renamo, 10 da Frelimo, 5 do MPLA, 4 da UNITA, e a luta ainda no outro dia, vocês falavam isso aqui nesse debate, a luta é pelo número 9 em relação à Angola da Comissão Nacional Eleitoral. Porque nós não fizemos o que era preciso fazer.
um acordo para a construção de uma sociedade democrática. Nós fizemos acordos apenas para calar as armas. Resultado, acabamos por conquistar paz podre, porque não há paz. A paz não pode ser apenas o calar de armas. Nós, com essa situação de Moçambique, nós conseguimos ver que aquilo não é um país em paz, né? Num país em paz, as pessoas não se revoltam como se revoltaram. Era um ponto de ordem. Luzia, foi exatamente por isso, companheiro. Eu comecei daquela maneira há bocado. Exatamente. Eu comecei exatamente daquela maneira há bocado, para mostrar que o que nós temos que fazer é uma reflexão sobre essas causas. Boi. É exatamente aí que temos que estar. É só para dizer isso. Obrigada. Boi, bora lá. Sim, eu penso que, relativamente à pergunta do Graça, talvez o contágio, para mim, seria mais relevante se suceder a nível dos atores políticos da oposição, não é? Nomeadamente a nível da liderança da UNITA, não é? Eu penso que o contágio, não é, do Venâncio, não é, já que a causa, como se dizia, não parece que seja a causa, para mim, a causa fundamental de Moçambique e Angola não são apenas a maneira como as eleições ocorrem, mas o próprio autoritarismo, né? Nesse caso, a maneira como as eleições ocorrem é consequência de termos esses regimes governados de forma autoritária, né? Mas voltando à questão do Graça, sim, eu vejo, a nível da juventude, não é? Daquela vez quando o Gans estava mais ativo, aquela questão de ficar em casa, não sei o quê, eu lembro-me de ter tido algum feedback a nível da sociedade civil moçambicana, não é? Mas agora, esse contágio de Maputo a Luanda, eu julgo Graça seria mais importante se desse a nível da oposição, não é? Eu sei que quando Alberto discursou aí no Parlamento, acho eu, da União Africana, e apelou que se tomasse uma posição sobre o que está a acontecer em Moçambique, não é? Mas, para mim, o mais importante é que a Adalberto e a UNITA se inspirassem também no que está a fazer a oposição em Moçambique. E é importante, sobretudo, não é? Ao contrário do que às vezes se diz, não é? Os moçambicanos que estão a aderir às ruas, não me parece que estejam a ir às ruas, como dizia, acho eu, Arsénio, por causa do Venâncio. As pessoas vão pela rua por elas próprias. Não é? Isso torna irrelevante. Bom, isso torna irrelevante o papel que o Adalberto não torna irrelevante, porque isso tem que ser ativado, Graça. O que é que acontece? Na sociedade, não é? Nós temos vários... no Adalberto, há de aparecer, portanto, algum líder que cative, portanto. Sim, mas é mesmo, Graça, mas é mesmo isso. Eu acho que penso eu, a UNITA arrisca-se a um dia se tornar irrelevante. Assim como a Renam se tornou irrelevante. Porque o Adalberto desperdiçou um capital em 2022 que é problemático. Eu não sei se ele volta a reconquistar esse capital. Não sei. Mas o que eu estava a dizer é que se se deixar contagiar, não é? Se deixar contagiar, não é? É possível que recupere esse capital. É difícil, muito difícil. Contagiar é preciso ter coragem, né? É isso mesmo. É mesmo isso. Há uma última caricatura, acho eu, do Pissarra, não é? Apanhou bem que nós estamos a dizer aqui, não é? Mas Pissarra o disse melhor do que eu estou a querer aqui dizer, de certeza absoluta, não é? Mas eu julgo que, nesse sentido, de acordo com a questão do Pissarra, Adalberto tem que sair da banheira e tem que parar de beber champanhe, não é? Ou seja, tem que sair da banheira, tem que parar de beber champanhe e tem que assumir, de facto,
uma liderança, não é? Senão um dia desse se torna irrelevante Bom, politicamente. e tem que fazer uma coisa, que é libertar-se das amarras. A grande diferença é que o Venâncio não tem, ou ainda não tem amarras, e Adalberto está dependente daquilo que Washington disser, que Lisboa disser. O Venâncio ainda não tem essas amarras. Mas desculpem, acima de tudo, nós temos que encontrar soluções para além dos históricos. Angola, Moçambique não podem ficar reféns de históricos. Já deram o que tinham a dar e deram mal. Nós precisamos de ser capazes de organizar os interesses políticos na perspectiva do partidário para novas formas, novas maneiras de pensar, como dizia, sem amarras e que permitam... Vamos dizer que eu sou idealista. Não sou. Em todo o mundo há partidos que são sérios e que procuram responder aos interesses na sociedade sem estarem... É óbvio que vão fazer depois as suas jogadas, as suas alianças, as suas coisas. Nós temos, de uma vez por todas, de acordar, de perceber que esta dependência dos históricos está-nos a matar, está a dar cabo de nós. Está-nos a limitar nas possibilidades. Cuco, vou apelar à tua capacidade de síntese. Temos 2 minutos mesmo para poder responder ou fazer as considerações que se impuserem em relação a esse tema. Temos mesmo 2 minutos, estamos com esse tempo. Por favor, agradeço. Bom, há coisas fundamentais aqui que a doutora Cesaltina coloca que eu acho que devem ser objeto de reflexão. Quando ela vai dizer que nós sabemos aonde este tipo de revoluções nos levam. Pode nos levar a regimes piores aos que foram derrubados. Aqui fico me perguntando, como é que nós podemos sair deste paradoxo? Mantemos o regime que oprime ou tentamos uma nova coisa? Eu acho que é um desafio que nós temos para analisar estas questões. O outro ponto fundamental tem a ver com a conversa que se fez aqui em relação a Adalberto da Costa, que neste momento está perdendo influência. Eu faço uma pergunta. Qual é o futuro de Venâncio depois dessas convulsões que estão a acontecer em Moçambique? Eu penso que, diferentemente do Adalberto, ele pode ter uma saída vitoriosa, particularmente se houver uma reconciliação entre a Renamo e o Venâncio. Por quê? O maior perdedor dessas eleições em Moçambique foi a Renamo. Então, se houver uma conciliação entre a liderança da Renamo, no sentido de colocar-se o Venâncio como líder do partido, certamente que o Venâncio Moyane terá sido o maior vencedor deste processo político que neste momento estamos a viver. Quero terminar dizendo o seguinte. Muita gente criticou quando vários estudos diziam que Cabo Delgado, o terrorismo em Cabo Delgado tinha como razão a precariedade de vida de muitos jovens. Maputo hoje está-nos a mostrar de forma clara que todos esses estudos tinham muita razão. Eu disse aqui que descolava um pouco o móvel da ida de jovens à rua. Não é, no entanto, que as eleições, mas a precariedade de vida. O Graça vai fazer uma última questão, Coco. Última questão mesmo. A última pergunta que eu tenho para ti é a seguinte. Não sei se é verdadeiro ou não, mas é atribuída à Ministra de Negócios Estrangeiros de Moçambique um pedido à comunidade internacional para ajudar a resolver o problema de Moçambique. De que natureza de ajuda Moçambique necessita? Quer ajuda militar? Que tipo de ajuda quer para resolver a crise? Se quer ter ajuda militar, provavelmente de Angola há de obter, né? Mas o Graça sabe muito bem que a história dos nossos países é esticar a mão para as grandes potências mundiais, para os doadores por aí. Então, eu acho que faz parte desta cultura que os nossos estados têm de pedir... O governo precisa. Para pôr crise.
Na verdade, o que a ministra disse à comunidade internacional era justamente nesse sentido de se pedir ajuda. Então, eu acho que foi uma coisa bastante cômica que é comentada aqui em Moçambique de forma jocosa, né? Não ficou claro sobre que tipo de ajuda queria. Por essa razão que eu digo assim, entrou no lapso da cultura da mão estendida que caracterizou os nossos governos ao longo da história. Eu penso que pode ter sido um lapso justamente por causa dessa nossa cultura de mão estendida. Obrigado, Arsénio. Vamos agradecer mais uma vez, Arsénio. E a Frelimo diz que é a mão externa, né? E o inimigo externo. É um paradoxo. Mas, Luzia, eles sempre têm um inimigo externo, já reparaste? Agora, no nosso caso, além dos inimigos externos, sempre foram responsáveis. Estava a demorar a ser o inimigo externo. Agora temos o inimigo interno. No último discurso surgiu o inimigo interno. Bom, nunca assumem as responsabilidades. Agradeço ao Arsénio pela vossa disponibilidade. Agradeço à Luzia também está a terminar. Graça Campos, notas finais, a vossa capacidade de síntese mesmo. A minha nota final era para aqui o nosso estimado convidado, o Helder Presa. É uma pergunta. Portanto, o governo estabeleceu dia 11 de novembro como data para a inauguração do novo aeroporto para os voos domésticos, certo? Dia 10? Dia 10. Dia 10. Portanto, acho que foi ontem, houve quase uma colisão entre dois comboios. Então, você não acha que é coordenação de comboio, circulação de comboio? O aeroporto está pronto para receber passageiros? Eu não posso falar com 100% de propriedade, mas uma das dificuldades que nós humanos temos é reconhecer que falhamos ou erramos em algum sítio e precisamos de dar uma palmatória. E quando nós insistimos com aquilo que nasceu mal, os resultados não costumam ser muito... Não pode ser diferente. Não costumam ser muito bons. De formas que esse processo nasceu mal, nós insistimos com ele, vamos ver o que é que vai acontecer. Espero que não haja nenhuma desgraça. Bom, eu sou nota final. Não, está tudo bem. A minha... É só dar aí mais uma vez as boas-vindas ao Graça Campos, à sua querida pátria. Sim. Bom, a minha nota final, Graça, antes de reagir, a minha nota final é a minha indignação em relação à postura de dois políticos portugueses sobre o que está a acontecer em Moçambique. O presidente de Portugal, que se diz também moçambicano, assim como o primeiro-ministro de Portugal, fugiram à questão, não condenaram as mortes e depois dizem-se democratas. Quer dizer, é uma vergonha para Portugal o silêncio das autoridades portuguesas, não é? sobre as mortes de cidadãos indefesos contra um Estado que está a matar todos os dias. Aí vídeos estão a correr. Mas polícia, Angola também não condenou. Já lá vou, Luzia. Polícia deixe. Angola é expectável, né? Pronto, já lá vou. Angola também é expectável. Luzia, não, porque eles é que se dizem democratas, eles dizem que são mais... O nosso governo também diz que é democrata. É só para ver o cinismo que essa gente tem. Quer dizer, é uma vergonha para o governo de Portugal e, sobretudo, para um professor de direito como Marcelo, que sempre se mostrou como promotor de liberdade. Só se mostrou, não é? Agora já lá vou. A outra vergonha é para a SADC. A outra vergonha é para o nosso governo. E o nosso tem cimeira amanhã ou depois da manhã. E nosso presidente, não é, tem o título de campeão da paz. Dia 20. Quer dizer, como é que é possível não condenar e depois tropas na rua, supostamente que estão a proteger, mas afinal estão a andar pessoas apaisanas a disparar diretamente contra os cidadãos e os nossos governos literalmente calados. A nossa intelectualidade literalmente calada. É uma vergonha. E a informação... Não te esqueças que João Lourenço foi o primeiro a felicitar o Chapo, e o Chapo que não fala sobre a realidade do seu país
deu uma entrevista, uma TPA. coisa propagandística à TPA, feita TPA. por um propagandista de meia tigela. Não te esqueças disso. Depois, há mais 2 elementos. Primeiro, é o silêncio da comunicação social pública angolana sobre o que está a passar em Moçambique. Mas querem falar da Ucrânia? Como se isso é uma tentativa de tapar o sol com a peneira, porque a maior parte dos angolanos hoje não se informa por via da TPE nem da ZIM. A segunda nota tem a ver, não sei se é verdadeiro, mas constou-me que a nossa polícia, investiu contra um grupo de cidadãos que se manifestava a favor de... Na verdade foi a polícia e as em frente à embaixada. Embaixada, na verdade. Embaixadas do Moçambique. O que aconteceu foi que prendeu-os. Foram presos. levou para uma carrinha jovens, já arrastou para uma carrinha, jovens estavam a se sentar de joelhos. Quer dizer, jovens de joelhos estavam aí a protestar, a apoiar. Estavam de joelhos com cartaz. Com cartazes de joelhos. Chegou a polícia arbitrariamente e levou. Mas, bom, isso é o tal de semear ventos. Isso é o semear ventos. Portanto, sim, a comunicação social, na realidade, pública, e aqui uma nota, não é que esteja efetivamente a cercear alguma comunicação a noticiar. Acho que o Jornal de Angola, por exemplo, tem estado a dar nota. Não temos aqueles espaços que as televisões têm estado a dedicar à guerra da Ucrânia e do resto. O Jornal de Angola é o menos lido, né? É menos consultado. É verdade. Ok. Bom, Graça Campos, David Boio, Cesaltina, Luzia, Arsénio Cuco, Helder Prezer e os nossos técnicos aqui, Evandro Malungo e o Nilton Teixeira, a todos que nos acompanham aos sábados das 10 às 13, mais uma vez, de hoje a uma semana cá estaremos para continuar a refletir o país. Estamos juntos. Abraço a todos. Obrigada. Está trazida.